Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e, vamos dar continuidade à nossa programação aí da semana, trazendo alguns debates importantes aí que precisam ser feitos, né? E hoje eu estou aqui com o Rafael Padial, ele que é de um comitê de enlace, né, para a formação aí de um novo organização, né, uma nova organização de esquerda. Ele que também é militante aí da antiga, né? Não, eu sempre esqueço o nome da nova organização, né? Mas a antiga negação da negação, né? E a gente vai trocar aqui uma palavrinha com ele sobre o que é esse comitê de enlace, né? E como que é essa e como que funciona, né? Então, Rafael, antes da gente começar, por favor, se apresente. Tá bom, companheiro. Antes de tudo, obrigado pelo convite, dos companheiros da mesa de debates, particularmente no teu nome, e agradeço em nome do pessoal todo do Comitê de Enlace e faço também um comentário só de que era para estar comigo o companheiro Joanir Fernando Ribeiro. O companheiro Joanir teve problemas lá, não conseguiu dispensa no trabalho para participar do debate, então não pôde participar. Bom, eu sou Rafael Padial, sou militante da transição socialista, né, que é o nome novo da antiga negação da negação, e basicamente isso. Estamos aí, nós, a transição, compondo esse comitê de enlace junto com outros companheiros. À frente posso falar um pouco mais da proposta. Maravilha, então, assim, para o público que é leigo, né, em relação ao assunto, explica aí para a gente o que é comitê de enlace. Certo. O nome diz um pouco, né? Embora talvez não seja uma palavra tão clara, né? A ideia do enlace, mas é a ideia de uma junção. Então, tentar juntar revolucionários de organizações diferentes, organizações ou grupos diferentes que estão descontentes com o rumo atual da chamada esquerda brasileira, né? Particularmente dos partidos ou dos partidos legalizados da esquerda brasileira, né? Como o PSOL, PSTU, PCB. É difícil dizer o nome de todos, é claro, mas parece que todos os que compõem hoje o Comitê de Enlace partem de uma ideia de que esses organismos, esses partidos que existem, estão falidos do ponto de vista de programa, do ponto de vista de atuação prática, estão hegemonizados ou por uma lógica burocrática, né, carreirista, ou por uma dependência em relação ao Estado ou finanças, enfim, que provém do Estado nos sindicatos ou mesmo do ponto de vista da legalidade partidária. Então, o Comitê de Enlace é um espaço em que a gente tenta fazer uma discussão de programa para construir uma nova organização política revolucionária no Brasil. Então, vamos juntar os agrupamentos, as dissidências, os descontentes, mas que seguem na luta revolucionária da classe trabalhadora brasileira, e fazer uma discussão de por que as organizações atuais chegaram nesse problema em que elas chegaram, quais são os problemas teóricos por trás disso. E aí, se a gente conseguir chegar no desenvolvimento teórico conjunto, a gente caminha para a construção de uma nova organização. Tem vários Cs aí, né? Mas, de toda forma, a ideia é tentar aproximar esses setores. Falando muito por cima. Quem hoje compõe o comitê de enlace? Hoje ele está composto pela Transição Socialista, pelo Comitê de Luta Operária, que é uma outra organização, e pelo Comitê Intercidades, que não é propriamente uma organização, é um grupo político. Esses são os componentes. Além disso, estão participando, por enquanto, como observadores, a organização Marx Brasil, a organização Sem Flores e a organização Reagrupamento Revolucionário.
Estamos aí num processo também de conversa com outras organizações e grupos para ver se eles participam, primeiro como observadores, para ver se a gente consegue aprofundar essa relação. Ô, Rafael, você cita aqui, né, o PSTU e o PSOL, né? Eu venho acompanhando bastante, né, nessas discussões à esquerda. Também acho que, né, precisaria de um partido, né, independente, né, da esquerda tradicional, né, petista, que, né, vem se aliando com o Geraldo Alckmin. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo algumas iniciativas, assim, né, como o Polo Socialista, que eu acho uma iniciativa fundamental, né? Também, né, apesar das minhas divergências, eu acho que, né, a candidatura do Clauber, né, a tentativa de candidatura do Clauber é uma tentativa de, né, como fala, de tentar, de um setor que tenta buscar algo independente, né, tem a iniciativa de vocês. A pergunta que eu faço é, por que não unificar todas essas tentativas? Porque tem uma tentativa do Polo Socialista, a candidatura do Glauber, né, e a iniciativa de vocês. Por que a gente não tentar buscar algo unitário? Essa pergunta é muito boa, companheiro, é muito importante. A gente acha que são propostas um pouco diferentes, elas não seriam excludentes. A proposta do Comitê de Enlace é propriamente uma discussão programática para construir uma nova organização. Essas outras propostas, do nosso ponto de vista, né, a nosso ver, são mais pontuais, digamos, são frentes que não se propõem a fazer uma discussão programática. Então, por exemplo, a candidatura do Glauber tem correntes diferentes do PSOL que estão apoiando a candidatura. A gente acha, por exemplo, mesmo estando fora do PSOL, etc., a gente acha que seria um progresso se essa candidatura fosse hegemônica, porque afastaria os setores lulistas do PSOL. Mas ela não representa propriamente uma discussão programática. Ela representa uma posição política conjuntural, digamos assim, mais tática, né? Importante. Eu falaria pela TS, né? Não pelas demais organizações, mas do ponto de vista tático, seria interessante que o Glauber avançasse, né? Tivesse uma maioria, digamos, do pessoal. Mas não é uma questão estratégica. Ali não tem uma unidade programática entre as diversas organizações que apoiam o Glauber. Da mesma forma, no Polo Socialista, a gente também acha que é importante. Nós, da TS, particularmente, estamos pedindo formalmente uma adesão ao Polo, enquanto transição socialista, para tentar fazer uma discussão com os companheiros, né? Principalmente para tentar impedir que o Polo caminhe para um certo apoio ao PT, mesmo que seja no segundo turno, um apoio ao Lula, o que a gente particularmente discorda, né? Mas ali também não tem propriamente um espaço para discussão programática, ou pelo menos ainda não tem de forma satisfatória. Nós estamos pedindo para entrar e justamente com essa proposta, falando, olha, companheiros, abram um espaço para discussão programática. A discussão programática tem que ser feita por meio de textos, né? É uma coisa que não dá para fazer assim rapidamente, num bate-boca de debate, precisa ser feita de uma forma um pouco mais formal. Se o polo socialista revolucionário avançar realmente para um espaço de discussão programática, aí eu acho que as coisas mudam. Eu acho que a gente teria que reavaliar, que aí ele poderia, digamos, cumprir um papel similar ao que o Comitê de Enlace está se propondo a cumprir. Mas nos parece que o polo hoje tem mais um propósito também conjuntural, de dialogar com uma ala esquerda do PSOL que está descontente com o rumo lulista do PSOL, então também nesse sentido é um certo progresso, mas ele está muito dentro do problema eleitoral, que vai até o final de 2022. Ele não se propõe propriamente a uma discussão programática para construir uma outra organização. Então é um pouco aí que, do nosso ponto de vista, as coisas se diferenciam. Não são excludentes, mas se diferenciam. A nossa proposta não acaba em 2022, ela segue provavelmente em 2023, a ideia é juntar mais gente, aprofundar a discussão, etc. Maravilha. E qual que é o posicionamento, assim,
né, mesmo não acreditando, né, que as eleições não é o meio, né, de mudança, a gente não tá para negar, ela tá aí batendo na porta, né? E qual que é a posição aí do comitê de enlace, né? O que vocês estão discutindo sobre o tema das eleições? Olha, companheiro, a gente não começou ainda uma discussão sobre as eleições, porque justamente a nossa discussão está sendo mais programática. Então, até o momento, a gente tem discutido com base em Marx, principalmente no Capital do Marx, alguns problemas referentes às reivindicações de salário e emprego que existem atualmente na esquerda, na chamada esquerda. Estamos buscando estudar, com base em Marx, como as reivindicações usuais do movimento sindical permitem uma conciliação de classe, permitem a existência da burocracia sindical sustentada pelo Estado, etc., para tentar chegar em outras reivindicações que não permitem ou que não abrem brecha para essa conciliação, para essa compra pelo Estado, etc. Então, nós não desprezamos a discussão conjuntural, digamos, tática da eleição, mas estamos, em algum grau, priorizando a discussão estratégica mesmo, de programa. Agora, num segundo momento, que não anula o primeiro, mas num segundo momento estamos começando a discutir algumas questões um pouco mais conjunturais, digamos. Por exemplo, aprovamos um eixo de discussão sobre o Partido dos Trabalhadores. Qual a caracterização que os grupos que fazem parte do comitê de enlace fazem do Partido dos Trabalhadores? É um partido reformista, é um partido burguês, é um partido centrista, é um partido de esquerda, etc. É uma discussão que a gente vai tentar desdobrar teoricamente, para também tentar fazer uma reflexão sobre o programa do PT, o impacto do PT sobre a chamada oposição de esquerda, etc. e tal. É possível que, a partir dessa discussão, a gente se encaminhe um pouco mais para questões conjunturais, inclusive da eleição. Isso, se ocorrer, provavelmente seria mais na metade do ano. Estamos refletindo, nesse momento, sobre a possibilidade de realizar um debate público sobre o PT. Então, com todas as organizações presentes, o que cada uma considera a respeito do PT. E aí é possível que a gente avance para alguma posição frente às eleições. Mas é só bom fazer uma ressalva, assim, para a gente essas questões táticas são secundárias em relação às programáticas, né? Então, a nossa ideia é construir uma nova organização com base num programa. Mesmo que ela se torne uma nova organização, internamente sempre haverá divergências táticas. Então, as divergências táticas, apoiar ou não apoiar tal organização na eleição, etc., as divergências táticas têm de ser resolvidas democraticamente dentro de uma organização. Elas não justificam, do nosso ponto de vista, uma separação das organizações, né? Uma separação é justificada por diferença programática. Então, por isso, estamos tentando desenvolver, no primeiro momento, como mais importante, as questões programáticas, estratégicas. Certo. E, né, já que você citou aí o Partido dos Trabalhadores, né, qual que é o balanço que você tem, né? Tá certo que isso aí daria tema para mais uma entrevista, né? Mas qual que é o balanço aí breve aí que você tem aí do Partido dos Trabalhadores? O que esse partido é? Reformista, de esquerda, partido burguês? Olha, aí eu falo pela TS, né? Não pelo Comitê de Enlace. Do nosso ponto de vista, o PT é um partido burguês. A gente ainda adiciona um adjetivo um pouco polêmico, né? É um partido de direita, da burguesia. Esse é o nosso ponto de vista, da transição socialista. É evidente que, ao classificar o PT como um partido de direita, nós estamos nos valendo dos termos direita e esquerda, ou direita, centro-esquerda, de uma forma diferente da usual. A forma usual provém da Revolução Francesa, né? Daquele problema de quem senta de um lado ou do outro do parlamento, etc. E após a Revolução Francesa, as coisas mudaram muito, né? Na Revolução Francesa, o proletariado nem era uma força independente, uma força política independente. Então, você não pode transpor as noções de direita e esquerda daquela época para hoje.
A burguesia usa aquelas noções de direita e esquerda justamente porque a burguesia é tributária da Revolução Francesa, ela veio da Revolução Francesa, né? Uma revolução burguesa. Então, é legítimo, do ponto de vista dela, que ela use os conceitos conforme ela forjou. Mas, digamos que isso é ideológico também, porque a realidade mudou desde lá. Lá, a classe trabalhadora era submetida, política e organizativamente, à pequena burguesia, né? Por exemplo, aos jacobinos, etc. e tal. E de lá até o século XIX, teve uma mudança em que a classe trabalhadora surgiu na cena política de forma autônoma, famosa particularmente a Revolução de Junho de 1848 na França, né? Que é uma continuidade, é uma radicalização da Revolução de Fevereiro na França, né? De 48. A de Fevereiro foi democrático-burguesa, a de junho foi a primeira vez que o proletariado lutou de forma independente da burguesia para derrubar a ordem burguesa. Então, ali, propriamente, a gente pode dizer que surge um novo espectro político consolidado, que é a classe trabalhadora. Digamos que mais à esquerda do que a pequena burguesia, democrática burguesa, jacobina, etc. Então, quando a classe trabalhadora surgiu em cena, aquilo que era a extrema esquerda antes, os jacobinos, foi deslocado para o centro. E a burguesia, setores maiores da burguesia, os girondinos, etc., foram deslocados para a direita. O Partido dos Trabalhadores, isso tudo eu reafirmo do ponto de vista da TS, o Partido dos Trabalhadores surgiu com um programa pequeno burguês, um programa de centro, um programa desse tipo jacobinista, de igualdade radical, etc., não propriamente um programa proletário, comunista, ainda que tivesse certas bases operárias nos sindicatos, mas a composição do partido, os núcleos do partido, era formada por militantes da chamada esquerda, já da época, né? Não propriamente pelos operários de base. Então, o PT surgiu com um programa pequeno burguês, que, enfim, isso é um outro parênteses, né? Que é o programa que hegemoniza boa parte da esquerda ainda hoje, né? Um certo desejo de retornar ao PT das origens, tá? Mas, enfim, surgiu com um programa de centro, pequeno burguês, e foi migrando à direita. Do nosso ponto de vista, já no final da década de 90, início dos anos 2000, um pouco antes do Lula ascender à presidência, o PT já tinha se tornado um partido burguês, um partido de direita. Então, aquilo que era um programa pequeno burguês, do ponto de vista prático, de toda a capacidade de gestão do capitalismo por parte do PT, foi sendo deslocado para a direita, não para a esquerda. Mas essa é uma leitura muito particular nossa, e a gente reconhece que é polêmica também. Essa leitura leva à conclusão também, isso é um outro parênteses, de que não existe partido de esquerda no Brasil. Não existe um partido com um programa comunista, baseado, por exemplo, no Capital do Marx, etc. e tal. Não, sim. Mas, então, como que vocês classificariam, então, o PSTU, outras correntes, como, por exemplo, o MRT, né, os setores de esquerda do pessoal que se reivindicam comunista? A gente classifica eles como de centro ou de centro-esquerda. É um pouco isso. O programa, no geral, é de tipo pequeno burguês, do nosso ponto de vista. São noções hegemonizadas por formas de socialismo que o Marx criticou na época dele. Diversas formas, principalmente a proudhoniana, mas proudhoniana, do socialismo de Estado, do Rothbertus, do Adolf Wagner na Alemanha, né, os Lassallianos alemães, os Fabianos ingleses, e também o socialismo pré-marxista do tipo do socialismo utópico. Do nosso ponto de vista, isso hegemoniza o programa da esquerda brasileira, da chamada esquerda, né? Quando falamos esquerda, não relacionamos o PT, é do PSOL para lá, né? Então, PSOL, PSTU, PCB, MRT e tal. São companheiros que, do nosso ponto de vista, são muito valorosos, honestos lutadores de base, pelo socialismo, pela classe trabalhadora, sem dúvida, mas, do ponto de vista teórico, está aquém da teoria do Marx. Então, não chega propriamente numa teoria comunista, ou comunista conforme o Marx, do nosso ponto de vista, desenvolveu. Seria uma esquerda
Seria um centro que tende à esquerda, que pode ir à esquerda, mas não chega propriamente num programa de esquerda. Certo. Ô, Rafael, na verdade, assim, né, a gente estava citando aqui, você falou que são iniciativas que têm suas diferenças, né, mas a gente estava citando aqui, né, tanto o polo socialista, né, a candidatura do Clauber, a iniciativa de vocês, mas aí tem um ponto que a gente precisa, né, conversar aqui, né? Mesmo essas iniciativas, elas agregam muito pouco, né? Elas têm pouco alcance perante a classe trabalhadora, né? E uma parcela gigantesca da classe trabalhadora e, inclusive, de setores honestos à própria esquerda vão embarcar certamente na candidatura do Lula, né? A pergunta que eu faço e uma preocupação que eu tenho é como, né, alcançar esses setores e como dialogar com esses setores se, por exemplo, se você afirma aqui para mim que o PT hoje é um partido de direita. Olha, companheiro, muita gente vai votar no Lula como muita gente votou no Bolsonaro, né? E muita gente votou no FHC antes e por aí vai. Eu acho que essa questão é, sem dúvida, relevante, mas a gente tem que tomar um cuidado para ela não ofuscar a gente, né? Porque creio que, do nosso ponto de vista, a política não deve partir daí, né? Justamente esse é um processo político fetichizado, enfeitiçado, né? Que não determina propriamente a luta de classe. A população pode eleger o Lula e depois de um ano tá na rua querendo a derrubada do Lula, por exemplo. Dependendo do que acontecer na luta de classes, de greve, etc. e tal. Então, eu acho que assim, os problemas da nossa chamada esquerda é que ela não tem uma atuação revolucionária na base, nos locais de trabalho, onde há extração de mais-valia. Então, o alimento do capital, né, o sistema capitalista existe porque extrai capital, extrai mais-valia. É um problema que está em torno de emprego, manutenção de emprego, salário, desemprego, etc. Como a gente não tem nenhum programa realmente radical aí, as contradições de classe reais, quando estouram, acabam sendo escamoteadas, contornadas, elas não se ampliam. Acho que o papel dos revolucionários seria ampliar as contradições de classe, não conciliar. E sempre aparece um charlatão da vez, um aventureiro da vez que rouba essa política e se elege, uma coisa assim. Então, eu acho que a gente deve tomar um cuidado para não definir a política, não partir a nossa concepção política disso que é chamado a grande política. Claro que ela é parte, a gente deve considerar ela de um ponto de vista tático, eleições, o que fazer, como se posicionar, como esclarecer a vanguarda revolucionária, como esclarecer os trabalhadores mais avançados. Isso é muito importante. Mas nós, enquanto revolucionários, enquanto comunistas, devemos ter uma estratégia política que parte dos locais de trabalho e acirra as contradições de classe. E é isso que falta. Então, por faltar isso, a gente vira refém dessa falsa política. Esse é um pouco o meu ponto de vista. Certo. Aí eu vou trazer uma questão, né, bastante polêmica e é uma das principais críticas que eu tenho à transição, né, que em relação à avaliação aí do que foi 2016 e o que para mim foi um golpe, né. Eu queria saber se o Enlace compartilha dessa posição ou não, e mesmo, né, com a eleição do governo Bolsonaro, você ainda mantém essa avaliação de que não foi um golpe, né, contra o governo, mesmo a gente podendo ser crítico a esse mesmo governo que sofreu o golpe? Olha, o Enlace não compartilha dessa posição, até onde eu sei. Assim, não temos uma posição oficial do Enlace a esse respeito. Eu não sei da posição dos outros grupos todos. Eu sei, por exemplo, que os companheiros do reagrupamento revolucionário argumentam que houve um golpe. Eles fazem parte, estão como observadores no Enlace. É um prazer que eles estejam.
E é um prazer que a gente faça essa discussão lá, né? A ideia é que a gente consiga fazer isso em um determinado momento. Mas, como eu falei antes, essas são questões, do nosso ponto de vista, um tanto táticas, que não justificam ou não justificariam divisões numa organização futura. Se tivesse uma organização futura, baseada num programa do ponto de vista estratégico, né? Quais são as reivindicações, digamos, transitórias, qual a concepção estratégica de poder para a tomada do poder, tal. Essas coisas que dão base a uma organização. Havendo uma concepção estratégica comum, é natural que haja divergências, é bom que haja divergências, até porque a gente se propõe a não ser uma organização dogmática, né? Que seja uma organização viva, com debates, que haja processos possíveis de tendências, discussões, etc., e que se façam análises e debates e divergências, se expressem divergências de leitura da realidade. Aí, claro, do meu ponto de vista, né, passada toda a discussão, que se defina uma posição oficial. Mas, enfim, isso tudo, assim, do meu ponto de vista, é um pouco o que o Enlace deveria buscar. Deve buscar uma discussão estratégica. Não deve ter, nesse momento, como algo assim central, prioritário, discussões táticas, porque senão também a gente força uma certa divisão que é secundária. Do ponto de vista político e organizativo, é secundário. Mas a posição da transição socialista, particularmente, quanto a 2016 e ao que há antes, do nosso ponto de vista, não houve um golpe, houve um impeachment da Dilma, dada uma situação de instabilidade política muito grande da classe burguesa. Do nosso ponto de vista, a gente tem elementos que são importantes, é uma leitura do ciclo econômico muito particular. Se a gente pega os dados econômicos de 2012, virada para 2013, você tem um estouro ali, uma virada para um processo de crise muito forte na economia brasileira. Você tem as manifestações de junho de 2013, foram um grande marco, acho, político, né? Do nosso ponto de vista, foram as manifestações de junho que racharam o ordenamento burguês que estava instituído até então, e que o PT, Partido dos Trabalhadores, era uma certa espinha dorsal, porque o PT, para além do PSDB, etc., ainda que haja como o PSDB, tem o mesmo programa econômico que o PSDB e outros, o PT tem um a mais, que é conseguir controlar sindicatos, né? Os partidos burgueses, os grandes partidos burgueses, não têm isso. Então, o PT tem uma capacidade de estabilidade para a burguesia maior do que os outros. Tem políticas econômicas burguesas e um controle sobre as bases, as categorias mais relevantes no Brasil, mais relevantes do ponto de vista de produção de valor, de mais valor. Então, o PT é um partido-chave. E quando, em 2013, teve as manifestações, você teve um racha nessa estruturação da classe política burguesa. Então, para além de junho de 2013, teve já no final de 2013 as manifestações contra a Copa do Mundo, que foram muito fortes. Ao longo de 2014, também as manifestações contra a Copa do Mundo, que foram bastante importantes. Em 2015, o processo de ocupação de escolas secundaristas, como a gente nunca viu na história do Brasil, centenas de escolas ocupadas, foi uma coisa também sensacional, né? E também, se a gente pega os dados do DIEESE, de greves, a gente tem um pico de greves até 2016, que só se equipara ao pico do fim dos anos 70 e começo dos 80, ou até meados dos anos 80, quando teve uma nova onda de greves. Então, em fábricas, em locais de trabalho, em diversas empresas, a gente teve um número de greves como a gente não tinha desde os anos 80. Então, do nosso ponto de vista, isso tudo é que está por trás da queda da Dilma. É uma incapacidade de controle da burguesia sobre a ordem burguesa, de tal forma que os próprios setores mais baixos do Estado começaram a se impor sobre os setores mais altos. Então, por exemplo, o Moro era um completo desconhecido, era um juizeco, né, para usar o termo do Renan Calheiros. Quando o Moro começou a aparecer, o Renan Calheiros falou: quem que é esse juizeco? Quem que é esse caipira, né? Porque eles estavam acostumados a lidar com o STF,
e outros setores da alta jurisprudência estatal, que está tudo na mão deles, né, controlado. Nessa paralisia do Estado, os setores baixos do Estado começaram a conseguir fazer algumas coisinhas, apareceram os pequenos burgueses justiceiros. Não são, evidentemente, membros da classe trabalhadora, fazendo ações da classe trabalhadora, etc. Mas é uma situação de paralisia da cúpula do Estado, que fez com que, debaixo do Estado, os setores mais pequenos burgueses ganhassem proeminência. Se a gente observa, por exemplo, a Operação Castelo de Areia, né, que foi a anterior à Operação Lava Jato, ela foi absolutamente desmantelada, né, pelo PT, particularmente pelo Márcio Tomás Bastos, e era exatamente o esquema do Petrolão, só que ela aconteceu antes de junho de 2013. Então, ela foi desmantelada porque a cúpula do Estado burguês conseguiu destruir aquela operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Numa situação após junho de 2013, de paralisia total dos pontos altos do poder, uma operação igual a Castelo de Areia, né, a nova, que se chamou Operação Lava Jato, conseguiu avançar dentro das brechas da própria burguesia. E além do Lula, né, diversos outros figurões do PSDB, do PMDB, grandes empresários, etc., os principais nomes do PIB brasileiro, né, foram presos. Então, isso assim, não me parece justificável, explicável, não me parece passível de explicação, senão por uma paralisia da burguesia como classe. Certo. Rafael, uma coisa que está me chamando a atenção aqui, né, é a questão, né, do ponto de vista internacional. No ponto de vista internacional, existe algum movimento que acompanha aí o Comitê de Enlace? Olha, nós tivemos na primeira reunião do Comitê de Enlace uma saudação dos companheiros da organização Razão e Revolução, da Argentina. Eles também têm companheiros que têm, digamos assim, uma proto-razão e revolução em outros países, mas são companheiros lutadores muito importantes da Argentina para nós. E, particularmente, o grupo Lamarx, que passou a constituir como observador a partir da última reunião, é parte de uma internacional, né? É o grupo Marx Brasil, e a internacional dele se chama Lamarx, que está presente em diversos países, ainda que sejam pequenos também, etc. e tal, né? No Brasil, eles são, sobretudo, compostos por dissidentes do PSTU. Eu acredito que outros companheiros também, como particularmente o Reagrupamento Revolucionário, também têm contatos com organizações internacionais, mas ainda não conseguimos avançar em debates desse tipo. Então, assim, é tudo muito inicial, mas há perspectivas, digamos. Sim. Outra questão que a gente precisa colocar, né, é que todos esses grupos aí que você coloca se reivindica, né, trotskista, né? Qual que é a importância aí, né, do pensamento do Trotsky aí para a reorganização desse partido? Então, é um pouco complexa a questão, companheiro, porque, a rigor, não são todos que se reivindicam trotskistas. Os companheiros do Comitê de Luta Operária do Sul, principalmente da região do Sul do Brasil, eu tenho a impressão que eles têm uma inspiração grande em Trotsky, sim, mas eu não tenho certeza absoluta se eles se reivindicam trotskistas. Não vi eles ostentarem algo assim tão publicamente, embora, até onde acompanhamos, eles valorizam muito a discussão do programa de transição da Quarta Internacional, conforme nós conhecemos, e são companheiros assim que eu particularmente conheço, alguns de longa data, são companheiros muito valorosos. Então, eu tenho a impressão que eles têm essa posição também, mas não de forma tão declarada. Os companheiros dos Sem Flores, que estão participando como observadores, não propriamente como componentes, eles vêm de uma certa tradição marxista-leninista, digamos. Eles vêm de uma certa tradição que derivou do maoísmo, até onde eu sei. Eles fazem discussões sobre conjuntura, discussões teóricas também muito valorosas. Então, há diferenças,
E a gente está tentando, num primeiro momento, principalmente, voltar a Marx, entre aspas. Eu sei que essa expressão, voltar a Marx, muitas vezes é complicada e tem posições, às vezes travestidas por trás disso, né? Escondidas por trás disso. Mas nós estamos tentando, num primeiro momento, discutir assim, vamos voltar ao capital. Vamos discutir o nosso programa com base no Capital do Marx. Vamos suspender, pelo menos por um período, essas discussões sobre leitura da história do século XX. São importantes, são sem dúvidas importantíssimas, mas primeiro vamos tentar entender o que o Marx disse sobre os problemas estruturantes do capitalismo. É isso que deve nortear o nosso programa. Então, é um pouco isso. A transição socialista é trotskista, mas ela não está querendo impor, né, uma discussão propriamente trotskista, né? Vamos trabalhar em cima do Marx no primeiro momento. Certo. Outro questionamento, ô Rafael, assim, eu acho muito válido, eu acho muito importante aí, né, essa discussão, tudo mais, eu acho que é importante que tenha, tem que fazer essas discussões, tudo mais, mas só que a gente, né, na prática, vive num país que está, né, beirando ao colapso, né? Está na beira do caos, né? Eu acho que você é de São Paulo, né? A última vez que eu fui para São Paulo, né, há 9 dias atrás, eu pude perceber bastante aí a presença de muitos moradores de rua, né? Pessoas em situação aí de rua. E a pergunta que eu faço para você, ô Rafael, é quais são as ações práticas desse comitê de enlace cumpre, né? Porque não adianta só ficar se transformar num grupo de estudos para retomar Marx, né? Assim, a teoria marxista tem que estar ligada com a prática, né? Com a praxis, né? Revolucionária. Qual que é as ações em comum que vocês têm? Então, companheiros, a gente compreende plenamente isso que você está argumentando, mas a gente acha que a discussão teórica ela precede a ação. Eu preciso definir um programa. Então, à medida que o comitê de enlace ainda não definiu um programa, o comitê de enlace propriamente não age, né? As organizações que compõem o comitê de enlace não deixam de agir porque fazem parte do comitê de enlace. Elas estão agindo no seu cotidiano, intervindo nos locais de trabalho, nos locais de moradia, etc. e tal. Mas o propósito inicial do comitê de enlace não é propriamente a ação. Não vamos ter uma bandeira do comitê de enlace e ir para a rua. Pelo menos não é o meu ponto de vista. Claro, depois que criarmos uma nova organização comum, aí sim, vai ter a bandeira dessa nova organização comum. Enquanto ainda não temos, as diversas organizações atuam conforme julgam mais correto. Então, aí, diante desses problemas, a transição socialista tem o seu próprio programa. Contra o problema do desemprego, contra o problema das demissões, contra o problema do ajuste salarial, do arrocho salarial. A gente age onde a gente consegue hoje, né? Então, assim, minha resposta não alegra muito, mas é um pouco isso. Precisamos resolver um problema teórico e programático, porque, no fundo, os problemas de fundo da nossa esquerda hoje, do nosso ponto de vista, são de falta de programa, de teoria marxista. Então, é um programa errado que norteia uma ação errada. Não falta gente disposta a lutar. Tem muita gente disposta a lutar em todos os lugares. Mas o programa da nossa esquerda atual leva as pessoas a um beco sem saída, em que ou elas param de militar ou elas são absorvidas por outras concepções estranhas ao marxismo. Então, um pouco isso que acho que a gente gostaria de apresentar. Ô, Rafael, agora uma pergunta aí, retomando um pouco aí o nosso começo aí da nossa entrevista, né? Você disse aí, né, das concepções pré-marxistas, né, que você acredita que rodeia essa parte da esquerda, né? Eu tenho uma visão, uma leitura diferente de algumas organizações, né?
para mim, certas organizações como o próprio PSTU, algumas correntes aí do PSOL, sofrem uma pressão aí do trotskismo pós-Trotsky, né, do trotskismo de alta. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí desse período, né, porque para mim me soou estranho, né, quando você diz que dessas concepções pré-marxistas. Sim. Bom, as coisas se misturam, companheiro, porque acho que o trotskismo pós-Trotsky, em grande parte, é um pré-marxismo. Não todo ele, é evidente. Em grande medida, o trotskismo, não só no Brasil, em vários países, isso acho que é lastimável, se tornou um historicismo, né? Uma compreensão da história do século XX, ou uma historiografia, uma leitura do século XX. O que, em grande medida, é louvável. Assim, é preciso ler o século XX e entender o que aconteceu e estar, digamos, do lado certo da história. Me parece que o lado certo da história não é o stalinismo. Então, assim, para além das falsificações da historiografia stalinista, é preciso contrapor uma outra historiografia, com certeza. Mas o trotskismo e o marxismo, né, do nosso ponto de vista, não são só uma leitura da história passada, são um programa de ação para o presente. É uma noção viva de intervenção no presente. Então, uma questão-chave, por que o programa de transição da Quarta Internacional não é aplicado pelos trotskistas? Por que as reivindicações basilares, as reivindicações iniciais que desencadeiam um processo transitório dentro do programa de transição não são defendidas pelos trotskistas? Por que eles preferem as reivindicações burocráticas atuais do movimento sindical, criticadas pelo Marx no Capital, na obra O Capital? Por que eles preferem isso? Então, é possível dizer que esses setores são trotskistas, já que eles não defendem o programa que fundou a Quarta Internacional? Me parece muito duvidoso. Se você estuda a história do trotskismo com calma, na TS a gente tem alguns textos sobre isso, você percebe que as reivindicações transitórias do programa de transição desapareceram dos programas trotskistas, das reivindicações práticas, dos locais de trabalho, etc., na segunda metade da década de 50. Não à toa, isso tem diversos elementos que trabalham conjuntamente, mas é quando acende o setor propriamente dito pablista, do Michel Pablo, dentro da Quarta Internacional. E depois, quando tem a reunificação de 63, isso se consolida, né? Em 1963 se consolida, é coroado, né, o processo. Não sem protestos, há trotskistas na época que protestaram até o fim da década de 70. Mas as reivindicações transitórias são apagadas ali, particularmente escala móvel de salário, escala móvel das horas de trabalho, que norteavam a ação dos trotskistas nos locais de trabalho, nas empresas. Você pode pegar os jornais, por exemplo, The Militant, do SWP norte-americano, como eles defendiam aquilo nas portas das fábricas, dentro das fábricas, das automotoras em que eles trabalhavam, etc. Como eles defendiam aquelas reivindicações, escalas móveis, assim, perfeitamente, de uma forma muito clara. E aí você percebe como essas reivindicações desapareceram dos jornais. Na segunda metade da década de 50 e na década de 60 já se perdeu, daí outros elementos surgiram que determinaram a estratégia deles de revolução, a revolução cubana, as ditas novas vanguardas, juventude, etc. E tal. Tudo isso levou a sérias adaptações estratégicas. Então, assim, o trotskismo, só para tentar retornar ao problema inicial, o trotskismo se adaptou do ponto de vista estratégico e retornou a concepções mais social-democratas, de gestão do Estado, uma adaptação ao estado de bem-estar social e a noções que, por exemplo, eram muito comuns ao lassallianismo, os seguidores de Ferdinand Lassalle, na Alemanha, que o Marx criticou severamente, né? Então, estatização dos transportes. Essa é uma das discussões-chave, por exemplo, no Partido Social Democrata Alemão,
no fim da década de 1870, começo de 1880, né, apoiaram ou não as medidas do Otto Bismarck sobre estatização dos transportes, estatização da ferrovia, estatização, por exemplo, o monopólio da indústria do tabaco. Tinha diversas discussões que surgiam de forma clara. Isso leva ou não leva ao socialismo? Então. E os lassalianos, que eram desde o início um setor forte do partido, foram se tornando hegemônicos. Enfim, são diversas questões aí que o marxismo é atravessado sempre por muitas tradições, é compreensível, mas há uma hegemonia, do nosso ponto de vista, das tradições pequeno-burguesas, que não tem amparo no Marx, no Capital do Marx. Marx fez um esforço para mostrar como a realidade é contraditória, né? E a nossa esquerda vai para um adesismo muito grande, reivindicações estatistas. Marx sempre insistiu, né, que, por exemplo, o Estado deveria ser destruído, deveria ser derrubado por um poder contraposto ao Estado, um poder proletário contraposto ao Estado. E a nossa esquerda compreende que estatização é um caminho para o socialismo. Noções como estatização sob controle operário, a gente pega a crítica ao programa de Gotha, o Marx demole isso, tira um sarro da forma mais assim, pungente possível. Então, são diversas questões que, do nosso ponto de vista, são pré-marxistas, que permitem uma conciliação ou uma adaptação ao Estado. Sim, o Rafael, né, você aí fala aí dessas questões aí né, do programa transitório, né, mas ao mesmo tempo que eu percebi uma coisa na sua fala, né, que acho que seria importante a gente lembrar, né, que o próprio programa de transição colocava, né, não sei se isso é uma divergência ou não, né, necessidade que os revolucionários têm que estar na linha de frente para lutar nas demandas principais aí da classe trabalhadora. Então, a pergunta que eu faço é, qual relação tomar, então, aí perante as demandas né, que a classe trabalhadora está reivindicando? A gente deve reivindicar junto também ou não? Eu acho que a gente pode dar apoios críticos, sim, mas sem esconder o nosso programa, né? Então, vamos supor que a classe trabalhadora iniciou uma luta pela estatização de uma empresa X. É preciso primeiro avaliar se aquilo é algo realmente assim que envolve o conjunto de uma base, de uma categoria, ou se é só uma posição da diretoria sindical ou de um partido ou outro. Primeiro é preciso avaliar em que medida há uma ilusão da classe trabalhadora, na possibilidade de que aquilo seja um avanço real. Então, é preciso respeitar a ilusão das categorias, né? E se constata que, de fato, é uma medida que envolve grandes setores, é preciso acompanhar a categoria naquilo. Então, por exemplo, dizendo, olha, nós discordamos dessa reivindicação, mas nós estaremos com vocês na linha de frente e propondo as ações mais radicais possíveis. Porque nós queremos que isso seja atingido o quanto antes para que se perceba as limitações disso. Então, nós queremos, por exemplo, nesse exemplo, vamos supor, que tal empresa seja estatizada. Então, se o conjunto da classe quer isso, nós vamos com vocês, vamos propor os métodos de luta mais radicais para que se ganhe aquilo, para que a classe trabalhadora que está ali envolvida se sinta mais forte, mas também para que ela perceba que aquilo não vai mudar os problemas estruturais de exploração, de submissão a jornadas de trabalho extenuantes, de assédio, de arroxo salarial, etc. e tal. Então, é preciso acompanhar o movimento real sem esconder o que nós defendemos. Olha, companheiros, nós não somos a favor dessa pauta. Nós somos a favor de tal pauta porque nós julgamos que só essa outra pauta vai resolver os problemas reais. Mas nós não estamos aqui para impor as nossas ideias a ninguém. Se vocês todos compreendem que isso é necessário, o que vocês estão defendendo é necessário, maravilha, vamos adiante e vamos até o fim. É possível até que, isso já aconteceu muitas vezes na história,
As organizações burocráticas que sustentam aquele, digamos, aquele programa ilusório, essas organizações recuam frente às ações mais radicais. Na hora do vamos ver, de organizar métodos de autodefesa, propostas radicais, etc., as organizações que sustentam aquilo se ausentam ou buscam conciliar. E aí é preciso que a gente, que mesmo não sustentando aquilo, vá à frente, radicalize e tente organizar a classe trabalhadora para que ela avance e conquiste aquilo. Eu já vi esse tipo de situação. Por exemplo, nós temos que levar adiante ou buscar radicalizar ao máximo propostas que nós mesmos não defendemos, porque os que defendiam se ausentaram ou buscaram conciliar. Então, é preciso estar ao lado da base da categoria e mostrar o quão honestos nós somos para que aquilo seja realizado, sem esconder as diferenças, sem apagar o nosso programa marxista, transitório, em nome de um outro programa que surge, que sempre vão surgir, né? É um pouco isso a nossa concepção. Sim, ainda nessa toada aí, né, das principais organizações aí do campo da oposição de esquerda, né, que a gente está falando aqui, eu vejo que organizações como a própria Transição, né, a organização Marx Brasil, né, da Gisele, que vai vir aqui no mesa de debates no começo de março, entrevistado pelo André, e também organizações como a URR, né, são organizações bastante pequenas, né? Aí eu te pergunto, né, como a gente poder expandir? Por que não dialogar, tentar buscar um diálogo com o PSTU, MRT, setores do PSOL? Mesmo sendo um diálogo bastante crítico. Olha, a gente busca, companheiro, ao máximo possível. Por exemplo, agora estamos solicitando participar do Polo Socialista Revolucionário. Não, mas para participar do, desculpa interromper, para participar do enlace, não para não participar de fóruns da esquerda. Olha, companheiro, esses outros companheiros também seriam muito bem-vindos, se quisessem participar. Nós fizemos um chamado público, né, a todos, digamos assim, a todos os interessados, né? E, por exemplo, um dos pontos de pauta da nossa próxima reunião é esse: com quem mais nós vamos falar, para além dos que já atenderam, digamos, um tanto, entre aspas, naturalmente, né, que leram, comentaram, quem nós vamos agora ativamente atrás? E eu acho que isso não está vetado, acho que seria possível que essas organizações fossem convidadas. Sim, você falou aí da organização como que é Sem Flores, né? Você me corrija que é uma organização, né, que se reivindica marxista-leninista, né, mas aí se coloca muito mais no campo do maoísmo, né? A gente sabe que tanto o maoísmo, tanto como o stalinismo, tem, né, no seu gene teórico, né, a política de conciliação de classe, né? E aí, né, frente a isso, como lidar na discussão, né? Tipo, tá tudo bem a presença deles ou não tá tudo bem? Como fazer essa discussão? Então, companheiro, eles vêm dessa tradição, mas é difícil dizer que eles representem propriamente essa tradição. Eles são muito críticos ao stalinismo, por exemplo, ainda que não adotem uma posição trotskista. Por exemplo, eles se aproximam muito das críticas do Trotsky contra as frentes populares, a partir de um outro teórico deles, né? Não a partir do Trotsky. Não propriamente um teórico deles, assim, não sei se eles tratam o sujeito como um teórico oficial deles, mas a partir de um outro companheiro que, até onde eu entendi, eles reivindicam algumas análises, né? Então, assim, eu diria que eles também são bastante afastados do stalinismo e têm críticas sérias à herança stalinista do século XX. O que nós estamos tentando fazer, como eu comentei antes, é retornar ao Marx. Então, por exemplo, se nós discutimos a terceira mensagem da direção da Primeira Internacional, né, redigida pelo Marx, a famosa análise da Comuna de Paris, né,
na Guerra Civil na França. Ali existe um tipo de compreensão teórica que não permite espaço para frentes populares, para noções estatistas, né? Então, a nossa ideia um pouco no primeiro momento é suspender algumas polêmicas do século XX e tentar desenvolver um programa com base em Marx, com base no que o Marx propriamente escreveu, e a partir daí, claro, ir avançando para uma discussão também sobre o século XX. Certo. E uma, né, uma iniciativa que eu acho fundamental, né, no mundo, né, que de tentativa de reorganização aí da esquerda é a FIT, né, da Argentina, né, que, né, já faz algum tempo que já tem conversas aí da FIT para tentar construir um partido revolucionário tanto na Argentina tanto no mundo todo. Eu queria saber qual que é o seu balanço aí da FIT. Olha, companheiro, eu não tenho um balanço propriamente da FIT. Eu vou te dever essa. E também não poderia falar sobre o tema em nome do Comitê de Enlace. Eu acompanho um pouco por cima, né, as posições do PTS, do PO argentinos, da esquerda socialista, do MST argentino, que não tem nada a ver com as concepções do MST brasileiro. E até onde eu entendo, eu seria muito crítico aos programas deles. Me parecem também programas na linha do programa da esquerda brasileira, né? Programas que estão um pouco distantes do que o Marx ensinou no Capital, né? É um pouco esse problema do trotskismo brasileiro, que em nenhum momento defende a aplicação das reivindicações transitórias do programa de transição. Então, assim, eu iria um pouco por esse caminho, mas nós, a TS, nunca escrevemos nada, assim, uma posição fechada sobre a FIC, e tampouco o Comitê de Enlace discutiu a questão. Sim, e como que é a participação de setores independentes aí do Comitê de Enlace, né? Eles podem participar livremente ou precisa de uma conversa prévia e tudo mais? E se tem setores independentes participando aí desse processo? Essa questão é bastante importante, companheiro. O Comitê de Enlace, nós deliberamos na primeira reunião, a gente faz as reuniões plenárias, que têm um caráter organizativo, né, para decidir quem participa e o que vai ser discutido, quais são os temas de debate. E, propriamente, a discussão não se dá assim, em reunião nossa, né? A discussão se dá por textos. A ideia é que a discussão se dê teoricamente, porque por texto a gente consegue fazer as coisas de forma bem argumentada e manter ao máximo possível uma postura fraterna e honesta, né? Se a gente começa aqui a discutir, a tendência a virar bate-boca, picuinha, é muito grande. Então, enfim, o Comitê de Enlace tem as reuniões plenárias e o processo de textos, de discussão com textos teóricos. Nas reuniões plenárias podem participar todos, mas não sempre com voto. O que nós definimos é que somente as organizações e grupos poderiam ter direito a voto e direito à produção de textos. Os independentes teriam direito à voz nas reuniões plenárias e participação nas reuniões plenárias. Então, tem um número bastante razoável de independentes participando, mas que não têm direito a votar. Por exemplo, o que nós vamos discutir? Vamos discutir ou não o problema das reivindicações salariais? Quem é a favor, quem é contra? Aí votam as organizações e os grupos. É bom diferenciar. Organização, para a gente, é o que já tem estatuto, direção, base, já tem um programa formulado, etc. E tal. Grupo, não. Grupo, para nós, é um ajuntamento de, por exemplo, amigos ou companheiros de luta que vêm da mesma tradição, romperam com uma organização, mas ainda não tem um estatuto, não tem uma direção, não tem base, não tem um programa. A nossa ideia é que os grupos têm que ter no mínimo 5 pessoas, isso que nós deliberamos, para compor como um grupo
tem que ter pelo menos 5 pessoas. Então, essa proposta, ela visa, por um lado, a pressionar, entre aspas, os independentes a constituírem grupos ou entrarem em alguma das organizações existentes que participam, ou constituírem os seus próprios grupos, enfim, entrarem em alguma organização ou grupo existente. Por quê? Porque, para a gente, isso é um certo preceito. Se a gente vai construir uma nova organização, é preciso que todo mundo, de certa forma, aprenda também a trabalhar com certos métodos coletivos. Aprenda a debater em conjunto. Então, vamos nós como um grupo, não uma organização, como um grupo. Vamos como um grupo pegar aquele texto que os companheiros do Marx Brasil enviaram a todos. Vamos como grupo ler o texto, vamos como grupo discutir o texto, vamos como grupo nos posicionar frente ao texto, criticar, aderir, enfim, que seja. Por quê? Porque para a gente isso é um processo educativo, porque numa nova organização também a gente tem que aprender a, de certa forma, se submeter, a maioria se submeter ao coletivo, né? É um pouco necessário, assim, digamos, suspender um individualismo metodológico. Essa coisa que eu chego, falo a hora que quiser, faço o que quiser, tal. Então, essa medida a gente aprovou um pouco buscando limitar possíveis, digamos assim, aventureiros, gente que só queira aparecer, porque como é uma discussão teórica também, é muito normal que chegue gente que queira escrever um monte de coisa, etc. e tal, e a pessoa não consegue nem sentar e fazer reunião, não consegue discutir com companheiros, né? Então, tem gente que pode querer aparecer, mostrar conhecimento, coisa assim. Então, a gente deliberou um pouco nesse sentido, para tentar também constrangir, impedir esse tipo de individualismo, de gente que está querendo se mostrar ou fazer bagunça, isso também sempre acontece, né? Então, assim, se um sujeito quer produzir texto, discutir, então, reúna os seus amigos, traga seu texto, discuta com seus companheiros, aprove, circule o texto entre todos, etc. e tal. Então, tem muitos independentes participando, alguns já entraram em grupos, outros estão participando conscientes de tudo isso que eu falei, estão participando só como independentes mesmo, indo às reuniões plenárias, recebendo os textos todos, lendo sozinhos os textos todos. Nada impede que eles participem, mas estão, assim, digamos, uma postura um pouco mais passiva. Seria possível que eles avançassem também com uma postura mais ativa, mas tudo em seu tempo, né? Temos que respeitar o tempo de todo mundo. Então, um pouco isso também, para que a gente também não seja absorvido por muitas discussões disparatadas que possam surgir. Se a gente der a possibilidade de todo mundo escrever um texto a qualquer segundo, pode ser que surjam discussões disparatadas e os grupos, organizações que, além do comitê de enlace, têm que fazer as suas atividades cotidianas, seus trabalhos militantes na base, etc. e tal, seriam absorvidos por discussões disparatadas. Então, para isso, também pensamos um pouco esse mecanismo que dá um certo respeito, né, à discussão, dá um caráter mais sério à discussão entre as organizações e grupos. Beleza, para finalizar, essas reuniões são virtuais, são presenciais? Elas são virtuais, elas estão acontecendo mais ou menos a cada 2 meses, são as reuniões plenárias. Lá, qualquer grupo novo pode se apresentar, qualquer pessoa nova também pode se apresentar, qualquer tema novo de debate pode ser apresentado. Nós queremos discutir a caracterização do PT. Pode ser apresentado, todos os grupos e organizações que estão lá vão votar se aquilo deve ou não ser discutido, se interessa ser discutido, ou se pode ser discutido mais à frente, agora não é o momento, etc. Então, como é uma discussão coletiva, é importante que todo mundo decida junto o que vai ser discutido, para que a gente consiga discutir, consiga se pautar, né? Então, estamos definindo isso. Hoje tem uma série já hoje já temos 5 eixos deliberados para discussão, eles podem ser vistos lá no site do Comitê de Enlace. E no site do Comitê de Enlace, que é comitêdeenlace.org, é possível encontrar um formulário
Então, lá, quem quiser participar, preenche o formulário, nome, etc., faz parte de uma organização, sim ou não. E aí o companheiro vai receber, a pessoa vai receber datas das próximas reuniões, vai receber os textos que estão sendo circulados, etc. e tal. A maioria dos textos estão sendo publicados no site, mas às vezes nem todos também. Certo. Então, acho que é isso aí, né, Rafael Padial. Estamos aqui chegando no final de uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer a sua participação e a sua contribuição, né? E passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Companheiro, eu só tenho a agradecer o espaço. Desejo que a atividade de vocês da mesa de debate siga avançando bem, consigam reunir novos companheiros, seguir uma discussão intelectual importante que eu tenho visto que os companheiros têm feito, e deixar aqui a minha esperança de que a gente consiga organizar ou trazer para a discussão as pessoas que percebem que há limites sérios na nossa chamada esquerda, não só políticos e práticos, mas limites teóricos também, programáticos, né, que norteiam a ação. E os que percebem isso, por favor, venham ao comitê de enlace ou venham com uma proposta igual, vamos juntar, vamos ampliar, não precisa ser o nome comitê de enlace, mas venham tentar ampliar essa proposta para que a gente consiga compreender o que está por trás dos limites atuais, né? Só isso, companheiro. Obrigado uma vez mais. Então é isso aí, mas agradecendo mais uma vez agradecendo ao Rafael, agradecendo a você que nos acompanhou até nesse momento, né? Se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Aí eu faço a pergunta para o Rafael, qual que é o site do Comitê de Enlace? É comitêdeenlace.org. Você passa para mim depois para poder, né, colocar aí na descrição do vídeo para as pessoas acessarem e conhecerem? Com prazer, companheiro. Depois você me passa, então. Curta esse vídeo, comentem esse vídeo, né? Tirem suas dúvidas com o Rafael, se concordam com o Rafael, se até mesmo discordam do Rafael, vamos abrir esse debate aqui, né? Curta e comentem outros vídeos, curta a nossa página Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco no Facebook e siga a gente no Instagram. Então, acho que é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!